Beleza, pessoal? Passando aqui para a gente fazer uma breve revisão a respeito de função, beleza? E nada melhor para revisar a função e entender como uma função funciona do que analisar essa situação aqui, olha, que é uma situação do nosso cotidiano. Imagina que a gente vai pegar um táxi, certo? O taxista, ele cobra R$ 3 fixo, certo? Ou seja, só de você chamar o táxi, você já vai estar pagando R$ 3. E ele cobra mais R$ 2 por cada quilômetro rodado, beleza? Então a gente tem aí, pessoal, duas coisas que estão se relacionando, certo? Nós temos a quilometragem e o valor a ser pago. Dependendo do tanto de quilometragem que eu andar, eu vou pagar um determinado valor. Então como é que vai funcionar isso aqui? Olha, isso aqui vai funcionar o seguinte, qual que vai ser o preço, certo? Preço. Qual que é o preço que eu vou pagar? Eu vou pagar o seguinte, olha, vai ser duas vezes, não é? É R$ 2 por cada quilômetro, então é duas vezes a quantidade de quilômetros que eu rodar, mais o que? Mais o meu valor fixo, beleza? Então vamos ver como essas coisas se relacionam aqui, olha. Por exemplo, se eu rodar 1 quilômetro, bom, vai ser R$ 2, quantos quilômetros que eu andei? 1, mais os R$ 3 lá que são fixos. Quanto que eu vou pagar aqui? 2 vezes 1 dá 2, com mais 3, R$ 5. Bacana? E se eu andar 2 quilômetros? Bom, então é R$ 2 por cada quilômetro. Eu andei 2 quilômetros, mais os R$ 3 fixos. 2 vezes 2 dá 4, com mais 3, 7. Se eu andar 3 quilômetros, 2 vezes 3 mais 3. 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 3, 9. Bom, e se eu andar 4 quilômetros? 2 vezes a quantidade de quilômetros, que é 4, mais os R$ 3 lá, que são fixos, certo? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 4, 8, com mais 3, R$ 11 que eu vou ter que pagar. Então, pessoal, nós temos aí uma relação, certo? Entre a quantidade de quilômetros e o preço que eu vou pagar. Olha, à medida que eu vou variando a quantidade de quilômetros aqui, olha, que eu ando, o que acontece aqui com o valor que eu vou pagar? Vai variando também, beleza? Então, nós temos uma relação aí entre essas duas coisas, entre quilômetros e preços e preço a ser pago, certo? De acordo com a quantidade de quilômetro, eu vou pagar um preço diferente, beleza? E a função, pessoal, a função é só isso. A função é essa regra que vai relacionar essas duas coisas. Qual é a regra que eu tenho aqui, que eu posso escrever? Eu posso escrever da seguinte maneira, olha, o preço P que eu pago, ele vai ser o quê? R$ 2 por quilômetro. Eu posso chamar o quilômetro de X, certo? X vai representar a quilometragem. Então, é 2 vezes X mais o valor fixo que eu tenho lá, certo? Então, olha, dependendo do valor de X aqui, ou seja, dependendo da quilometragem, eu vou obter valores diferentes que eu vou ter que pagar para o taxista, certo? Então, o que a gente pode escrever aqui ainda? Ó, a gente pode escrever o seguinte, P de X, ou seja, dependendo do valor de X que eu rodar, eu vou obter um preço diferente. Bacana? Como é que funcionaria isso aqui na hora de resolver? Bom, é a mesma coisa que a gente fez aqui, galera. Vamos ver. A gente tem isso aí. Nós descobrimos o quê? Essa função aqui que vai representar essa forma de ser cobrada aí, certo? Isso aqui a gente chama de quê? A gente chama de fórmula da função, certo? Isso aqui é a fórmula. Ou a gente pode chamar também de regra, certo? Essa daqui, olha, é a regra que está relacionando aí a quantidade de quilômetros e o preço a ser pago, beleza? Então vem comigo aqui, olha, como é que funciona isso? Qual que é o preço, olha para vocês verem, qual o preço que eu vou pagar, certo? Se eu rodar 4 quilômetros. Bom, 4 quilômetros está significando o quê? Que o meu X, que representa o quilômetro, vai ser igual a 4. Então, quem vai ser P de 4? Isso aqui significa o quê? Qual é o preço que eu vou pagar quando eu rodar 4 quilômetros? Então, galerinha, muito simples. Aqui está a fórmula da minha função. Bom, no lugar do X, eu vou colocar o que aqui para eu descobrir? 4.
Só isso. Então, olha lá, eu tenho 2 vezes x, não é? Só que o x é quanto agora? 4 km. Então, 2 vezes 4, mais o valor fixo lá, que é 3. 2 vezes 4 dá 8, mais 3, isso aqui vai dar 11, que é justamente o que a gente encontrou aqui, beleza? Então, pessoal, função nada mais é do que isso, é uma regrinha matemática, certo? Que vai relacionar duas coisas aí. Nesse nosso caso aqui, quilômetros rodados e o preço a ser pago, beleza? Então, a gente tem essa relação, olha, quando a quilometragem for 4, o preço que eu vou pagar é 11, certo? Então, a gente tem essa relação aí entre o 4 e o 11. Se eu rodar 4 km, eu vou pagar R$11. Voltando aqui, se eu rodar 1 km, eu vou pagar R$5. Se eu rodar 2, eu pago 7. Se eu rodar 3, eu pago 9. E a gente vai obtendo os valores aí de acordo com essa nossa fórmula, beleza? E a gente pode representar isso aqui, olha, de acordo com um conjunto, certos conjuntos que nós estudamos na nossa primeira aula. Ou seja, eu tenho aqui a minha função, certo? Eu vou chamar aqui, ó, essa letrinha eu coloquei P aqui para indicar o preço. Mas essa letra aí, galera, tanto faz, certo? Geralmente a gente gosta de chamar de F, certo? No caso aqui ficou P de X, mas se eu quisesse colocar F de X, daria na mesma. No caso, F representaria o preço que eu vou pagar. Então, ó, de acordo com essa fórmula ou regra que a gente anotou aqui, nós vamos ter essa função F, e a gente escreve assim, ó, F, dois pontos, A e B. Ou seja, F é uma função que pega os elementos aqui do meu conjunto A, que são o quê? A quilometragem, é a quilometragem, e leva lá onde? Nos elementos do conjunto B, que estão representando o quê? O preço a ser pago, certo? Então, eu tenho dois conjuntos aqui, e eles vão se relacionar de acordo com essa regra. Bacana? Então, olha para vocês verem, eu tenho aqui o conjunto A que vai representar a quilometragem e o conjunto B que representa o preço, beleza? Então, vamos lá. De acordo com a função f, que é essa nossa função P aqui, olha, o 1, ele se relaciona com quem? Nós vimos que quando a gente rodar 1 km, eu vou pagar R$5. Então, olha para vocês verem. Nós vamos ter essa relação aqui, ó. O 1 vai no 5. Ou seja, essa função, ela pega um elemento do conjunto A, certo? E leva lá no 5 que está no conjunto B. Se eu rodar 1 km, eu pago R$5. Se eu rodar 2, nós vimos que a pessoa vai pagar 7. Se rodar 3, a pessoa vai pagar 9. Se rodar 4, ela paga 11, certo? Se a pessoa rodar X quilômetros, ela vai pegar o quê? Ela vai pagar o quê? Sempre 2 vezes X, que é a quantidade de quilômetros, mais 3, que é o preço fixo, beleza? Então, a gente viu aqui uma representação gráfica aqui de uma função. Bacana? Então, galera, a gente tem algumas regrinhas aqui também para a gente poder chamar isso aqui de função, beleza? Primeira regrinha. O que vai ser uma função? Função é uma relação matemática entre elementos de dois conjuntos, certo? Então, nós temos aqui, ó, uma relação matemática, que é a nossa função f, que é dada por isso aqui, bacana, que está relacionando o quê? Elementos de dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, certo? Onde cada elemento do conjunto A, cada elemento e todo elemento do conjunto A tem que ter um e apenas um correspondente no conjunto B. Esse conjunto A a gente chama de conjunto de partida. As setinhas, olha, estão partindo desse conjunto A. Então, todo elemento desse conjunto de partida, e esse conjunto de partida a gente chama também de domínio da função. Bacana? Então, cada elemento do domínio tem que ter um e apenas um representante no conjunto de chegada, que a gente chama aqui, olha, de contradomínio. Beleza? Então, olha, cada elemento e todo elemento tem que ter um representante no conjunto de chegada, um e apenas um. Por exemplo, nós temos aqui o 1, tem um representante aqui, certo? O 1 faz ligação com o 5, o 2
se conecta com 7, o 3 se conecta com 9, o 4 se conecta com 11. Agora, imagine a seguinte situação aqui, ó. Imagine que a gente tivesse aqui, olha. Vamos imaginar que a gente tem aqui, por exemplo, o 7, beleza? Bom, o 7, pessoal, usando a fórmula da função aqui, olha, P de 7. No lugar do x eu vou colocar 7, então é 2 vezes 7 mais 3. Bacana? 2 vezes 7 dá 14, e 14 mais 3, isso aqui dá 17. Notem que não tem 17 aqui no meu contradomínio, no meu conjunto de chegada. Ou seja, o 7 precisaria do 17 aqui para ter um carinha para se relacionar aqui, certo? Como não tem 17 aqui, nesse momento a gente diz o quê? Que isso aqui não é uma função mais. Isso aqui é apenas uma relação matemática. Só que a gente não pode chamar de função, por quê? Porque tem um carinha aqui no conjunto de partida, que é o nosso domínio, que não tem nenhum representante lá no conjunto de chegada, que é o contradomínio, beleza? Então, não pode de maneira nenhuma, pessoal, sobrar gente aqui nesse conjunto A, no nosso domínio, beleza? Então, olha, se eu tenho 7 aqui, tenho que ter um elemento aqui, que é o 17, que esses dois vão o quê? Se conectar, beleza? Então, todo elemento do domínio tem que ter um representante no conjunto de chegada. Um e apenas um. O que isso aqui significa, pessoal? Significa o seguinte: se eu tenho aqui 17 e eu tenho aqui o 20 e o 7, ele se relaciona com o 17 e com o 20 também, nesse momento aqui, olha, isso aqui deixa de ser função também. Por quê? Porque cada elemento aqui do meu domínio tem que ter um e apenas um representante no conjunto de chegada, que é o contradomínio. Nesse momento aqui, o 7, olha, tem 2 representantes. Então, isso aqui deixou de ser função, beleza? Então, olha, o 7, cada elemento tem que ter apenas um representante, beleza? Bom, tem problema sobrar alguém aqui no conjunto de chegada, que é o nosso contradomínio? Não tem problema, pessoal. Aqui, olha, pode sobrar quantos elementos forem, certo? Aqui não tem problema sobrar, não. Só não pode sobrar no domínio. Bacana? Bom, outra situação aqui, ó. Pode acontecer isso aqui, olha. Imagine que a gente tem aqui um 8 e esse 8 vá no 17 aqui. Isso aqui pode acontecer em uma função? Galera, isso aqui pode, não viola nenhuma regra. Olha as regrinhas. Todo elemento aqui do conjunto de partida, que é o domínio, tem que ter um representante no conjunto de chegada. Todo mundo aqui tem um representante, beleza. Tem que ter um e apenas um. Olha, o 8, ele tem apenas o 17. E o 7 tem apenas o 17 também. Então, não viola nenhuma regra. Então, dois elementos aqui do meu domínio podem ir no mesmo elemento do contradomínio? Podem. Um elemento do domínio pode ir em dois do contradomínio? Não. Beleza? Então, essas aí são as regrinhas que a gente tem para podermos chamar uma coisa de função. Beleza? Então, galera, a gente tem que relembrar aqui também uma coisinha, que é o seguinte: o que é domínio, contradomínio e imagem, beleza? Quem é o domínio da função aqui que a gente chama de D? Domínio são todos os elementos do conjunto de partida. Quem é o conjunto de partida é o conjunto A. Quem são os elementos que estão aqui? Os elementos do conjunto A. 1, 2, 3, 4, 7 e 8. Então, domínio é todo mundo que está no conjunto de partida. E quem é esse conjunto aqui? É o conjunto A. Bacana? Quem vai ser o nosso contradomínio? Pessoal, contradomínio são todos os elementos que estão lá no conjunto de chegada. Então, ó, nós temos aqui o 5, o 7, o 9, o 11, o 17, 20 e 21. São todos os elementos do meu conjunto B. Agora, imagem, pessoal. Imagens são só os elementos do meu contradomínio que se relaciona com alguém do domínio. Ou seja, eu vou ter aqui o 5, o 7, o 9, o 11
o 11 e o 17. Bom, o 20 e o 21, eles não estão se relacionando com ninguém do domínio, ou seja, eles não são imagem de ninguém. Então, o conjunto imagem são apenas os elementos do contradomínio que se relacionam com alguém no domínio. Bacana? Então, pessoal, aqui é uma breve revisão, certo, do que nós vimos a respeito de função. Então, função vai ser isso aí, galera. É uma fórmula matemática ou uma regra que vai relacionar elementos de dois conjuntos. De acordo com que essa regra mudar, a gente vai mudar as relações também, beleza? Vamos ver só mais um exemplo aqui, olha. Imagina que eu tenha dois conjuntos aqui, um conjunto A, certo? E um conjunto B. Um conjunto A e um conjunto B. Imagina que eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. A minha regra agora, a minha função, ela vai mudar. A minha função vai ser o seguinte, ó. Pega os elementos do conjunto A e leva no B e vai ser dado da seguinte maneira. F de x é igual a x ao quadrado. Beleza? Então, como que a gente vai ter as relações aqui? O x, pessoal, vai estar sempre relacionado com o domínio. Beleza? E a função f aqui, que a gente também pode chamar de y, certo? É muito comum a gente ver isso aqui, ó, y igual a x ao quadrado. São os elementos do contradomínio, beleza? Então, vamos identificar essas relações aí. O que essa função faz? Essa função pega todos os elementos do domínio e faz o quê? Eleva eles ao quadrado. Simples assim. Por exemplo, qual elemento que eu tenho aqui no domínio? Eu tenho 1, então essa função vai fazer o quê? 1 ao quadrado, isso aqui dá 1. Então, eu tenho que ter o quê? 1 aqui no meu contradomínio para se relacionar com o 1 lá, ó. Então, nós temos essa relação aqui. Bacana? Quem vai ser f de 2? F de 2 é outro elemento aqui do meu conjunto A. Vai pegar o 2 e vai elevar ao quadrado. Isso aqui vai dar 4. Então, eu tenho que ter o 4 aqui. Bacana? Então, o 2 vai se relacionar com o 4. F de 3, pessoal. F de 3, isso aqui vai ser 3 ao quadrado, certo? Essa função pega os elementos de x e eleva ao quadrado. Isso aqui vai dar 9. Então, nós temos que ter o 9 aqui para se relacionar com o 3. Bacana? Então, olha para vocês verem. De acordo com que a regra muda, nós vamos ter o quê? Diferentes relações aí, certo? Bacana? Então, olha, galera. Isso aqui foi um resumo de função. E essas relações aqui, a gente pode ver onde também? No plano cartesiano, certo? Vamos dar uma relembrada aqui. Plano cartesiano, a gente tem aqui o eixo x e nós temos aqui o eixo y, certo? Onde essas retas se cruzam aqui, nós temos a nossa origem. Bacana? Então, olha para vocês verem, pessoal. Utilizando essa funçãozinha que eu coloquei aqui, o que a gente tem? Olha, o 1 do x se relaciona com o 1 do y. Como que a gente representa isso aqui no plano cartesiano? Olha, o 1 do eixo x se relaciona com o 1 do eixo y. Então, olha, a gente marca o quê? Um pontinho aqui, falando que esses dois estão o quê? Se relacionando de acordo com a função f de x igual a x ao quadrado. Beleza? O 2 vai onde? O 2 se relaciona com o 4. Então, olha, o 2 aqui no x se relaciona com o 4 aqui no y. Então, olha, nós vamos ter esse ponto aqui. Beleza? E o 3? O 3 se relaciona com o 9. Então, vamos colocar o 3 aqui. O 3 vai se relacionar com o 9 aqui. Beleza? Então, galera, a gente tem essas relações aí que a gente pode representar em forma de conjunto e a gente pode representar onde também? No plano cartesiano, beleza? E como é que isso aqui funciona, pessoal? Quando eu vou colocando pontos, certo? E descobrindo a imagem desses pontos utilizando a minha função f, eu vou marcando esses pontos aqui no meu plano cartesiano, certo? Quando eu uno esses pontos, ou seja, quando eu traço uma reta ou uma curva que vai unir esses pontos, eu vou ter o quê? O gráfico da minha função, beleza? Então, é assim que a gente determina os gráficos das funções
aí no plano cartesiano, utilizando essas relações aqui entre dois conjuntos. No caso aqui a gente tem um conjunto que é representado aqui pelo x, o outro aqui pelo y, que é a retinha que está aqui na vertical, o x é a reta que está na horizontal, e nós temos essas relações aí. Quando eu vou marcando essas relações no plano cartesiano, eu consigo montar o gráfico da minha função. Beleza? Pessoal, é isso. Foi a nossa aulinha sobre função. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.